Glória a Deus. Eu quero, neste momento, cumprimentar ao povo de Deus que está me ouvindo nesta noite. Hoje nós temos escola bíblica e foi me passado essa responsabilidade e aqui estou para nesta noite realizar este maravilhoso trabalho. Desejo fazer uma oração nesse momento, falar com o nosso Deus, o nosso Pai, grandioso Deus, nosso eterno e bondoso Pai. Ó Deus amado, te agradeço por esta rica oportunidade que tu me concedeste, ó Pai, de estar aqui nesta noite com o único propósito, objetivo de ministrar a tua santa e gloriosa palavra. Nós sabemos, ó Deus, que esta palavra não é do homem, mas esta palavra é tua, Senhor. E nós sabemos e estamos confiantes, ó Deus querido, que tu há de falar a cada coração nesta noite. Ó Deus amado, visita o teu povo em seus lares, visita o seu povo aonde quer que estejam, dando proteção e livrando de todo o mal. Também a direção dessa igreja, o nosso pastor Carlos, também toda a diretoria, todo o corpo de obreiros. Pai amado, nós te apresentamos nessa noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Desejo louvar a Deus com o hino da nossa harpa cristã, para a honra e glória do nome santo de Jesus. Glória a Deus, só Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Hino da harpa cristã, o hino de número 175, que tem por título Irmãos Amados. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado. Vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo ou bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto,
eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito imprudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ainda vou louvar a Deus com o hino de número 141, hino maravilhoso da nossa harpa cristã, que tem por título Guia-me sempre, meu Senhor. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. És sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer te seguir, descanso em paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, ó meu Senhor, que me encheu do teu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão.
Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és em mim tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és em mim tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Neste momento, desejo ler a palavra de Deus, que é a lição de número 11, está na lição de número 11, que tem por título Atributos da Unidade da Fé. Atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Verdade prática diz: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica, vocês que não está com a revista em suas mãos, possa me acompanhar. A leitura está na palavra de Deus em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4, depois Colossenses capítulo 1, versículo 9 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículo 9, a seguir diz: por esta razão, nós também, que desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual,
para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glória a Jesus. Grandioso Deus, nosso eterno e bondoso Pai, mais uma vez, Senhor, eu elevo os meus pensamentos a Ti, ó Pai. Ó Deus, eu te peço, Jesus amado, ó Deus, nós estamos passando por momentos difíceis, meu Pai, mas sabemos que Tu és o nosso Deus, sabemos, ó Pai, que a Ti, meu Pai, tudo pertence, ó Deus, e todo o poder está em Tuas mãos. Pai amado, opera maravilha, nos livra de todo o mal. Ó Deus eterno, fala nesta noite, através da Tua palavra, é o que eu te peço. Amém. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, hoje nós temos um assunto maravilhoso, né? A palavra de Deus, ela é toda maravilhosa, mas estamos aqui diante de um assunto que traz para nós grandes ensinamentos. O título nos fala dos atributos da unidade da fé. Atributos da unidade da fé. Atributos é aquilo que é próprio, né? Unidade. O que é unidade? A unidade é aquilo que, num conjunto, forma um todo. Unidade é aquilo que, num conjunto, forma um todo. Então nós sabemos que para termos essa unidade na igreja, nós precisamos de algumas virtudes. E aqui o título fala dessa lição, nós iremos ensinar ou aprendermos com 3 virtudes do fruto do Espírito. Às vezes tem pessoas que falam os frutos, mas a palavra correta é o fruto do Espírito. Só que o fruto do Espírito, ele tem 9 virtudes. E aqui nós iremos falar de 3 virtudes do fruto do Espírito: humildade, mansidão e longanimidade. Nós iremos estudar, comentar nesta noite sobre essas 3 virtudes, que são virtudes imprescindíveis para que haja a unidade da fé. Tem que ter, para que haja unidade da fé, tem que ter essas 3 virtudes maravilhosas. Primeiro nós iremos falar para haver unidade é preciso humildade. Nós iremos falar da primeira virtude, que é a humildade, né?
é um assunto tão falado, tão conhecido, a humildade. Humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Humildade é uma das virtudes tão maravilhosa, né? Tão importante na vida do crente. E primeiro eu gostaria de falar o que é que significa humildade. Humildade é uma virtude que nos dá sentimento da nossa fraqueza. E também significa submissão, né? O crente, ele é consciente que diante de Deus, o quanto ele é tão carente, necessitado de Deus, que ele se comporta de maneira humilde. Ele é submisso. Submisso primeiro a Deus, né? Porque ele é um servo de Deus, filho de Deus, então ele é submisso a Deus. E segundo, submisso aos seus pastores, porque é o que a Bíblia nos recomenda, está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, obedecei a vossos pastores. E o crente salvo, ele submete a obedecer a Deus e aos seus líderes, porque nós sabemos que todo crente ele é consciente que assim como ele deve obediência a Deus, a palavra do Senhor, ele sabe que quem está na responsabilidade, o seu pastor, também deve obediência, submissão a Deus, né? E vive segundo as regras da palavra de Deus. Enquanto a nossa liderança estiver vivendo segundo as regras da palavra de Deus, porque o que foi que Jesus falou? Se tu queres que os outros obedeçam, obedeça você primeiro, né? A liderança tem que ser um exemplo. Quando a liderança é uma pessoa, né, que seja pastor, que seja todo o corpo de obreiros, que são pessoas que são submissos, obedientes, a igreja toda, né, as ovelhas, segue o seu pastor, porque como a Bíblia diz, tal pastor é tal igreja, e nós vemos que primeiramente, a obediência do líder e dos líderes passa um exemplo para que a igreja também seja submissa a Deus e aos seus pastores. E isso, com esta humildade, com essa submissão, é que nós vamos um dia chegar lá no céu, né? Morar com o Senhor, porque lá não há lugar para desobedientes, para arrogantes. Não existe lugar para arrogantes. Então nós sabemos que a humildade é uma das virtudes necessárias para a unidade da fé.
O modo digno do viver cristão, a conduta geral do crente, é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Glória a Jesus. Então nós vemos que a unidade, o crente tem que viver de acordo com Deus e com os irmãos, né? Com todos os nossos irmãos, para que haja uma unidade, para que haja unidade. Então nós vemos que tanto é vertical como horizontal o sentido, né? Temos que estar em termos temos que vivermos em humildade e submissão ao nosso Pai. A humildade, segundo ponto, para os povos pagãos, agora o que me chamou a atenção foi isso aqui. E na verdade é uma realidade. Para os povos pagãos, os idólatras, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio, a si próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tornando em forma de servo, né? Então, Jesus Cristo, ele chegou ao ponto, né, de, sendo Deus, aniquilar a si mesmo e tomando a forma de servo, né? Agiu como servo e não se deixou de ser humilde. Jesus Cristo é o nosso exemplo de humildade. No Evangelho, nosso Senhor lavou os pés, ou melhor, no Evangelho de João, melhor dizendo, tem uma vírgula, né? Nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. Então nós vemos que aquele ato, às vezes, tem até, eu mesmo não conheço, mas já ouvi falar, tem grupo de irmãos que interpreta esse texto de maneira literal e tem a cerimônia chamada cerimônia do lava-pé. Um lava os pés do outro. Mas isso aí é um erro, um grande erro de interpretação. Jesus Cristo, naquele momento que ele lavou os pés dos apóstolos, ele não estava
mandando a sua igreja lavar aos pés de ninguém. Ele estava apenas dando um exemplo para que nós pudéssemos, né, viver uma vida humilde, servindo um ao outro. E muitos interpretam mal essa passagem, né, de maneira errada, e acham que tem que ter a cerimônia para lavar os pés, mas isso é um erro de interpretação. Jesus estava apenas nos dando o exemplo, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Então nós sabemos que é uma humildade que reconhece, valoriza a importância do irmão, seja ele quem for, né? Seja ele da classe, pode ser qualquer classe, de qualquer classe social, pode ser de qualquer cor. Nós temos que valorizar e sabermos que nós todos somos iguais. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Terceiro, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Ele é totalmente oposto ao orgulho e à arrogância, o verdadeiro servo de Deus. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Quer dizer, o verdadeiro cristão, ele não é uma pessoa egoísta. Ele visa o bem da coletividade, de todos, né? Ele se alegra com todos, né? Porque ele busca a vitória para toda a igreja, porque o crente não é egoísta, o verdadeiro cristão, ele não é egoísta. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 25 está escrito: entretanto, é importante ressaltar que e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então nós vemos que está o esclarecimento o mistério, né? Porque o crente, pode ser ele quem for, pode ter condições financeiras, pode ser de uma pessoa bem intelectual, mas quando o Espírito Santo entra na vida dele, ele se torna uma pessoa humilde, né? Ele se torna uma pessoa humilde, porque, na verdade, se alguém diz que é cristão e não existe humildade nele, essa pessoa precisa aceitar Jesus. Às vezes, irmãos, tem pessoas, eu gostaria de ressaltar, de falar aqui nesse momento, que tem pessoas que confundem humildade com relaxamento. Às vezes anda de qualquer maneira, né?
anda por aí sujo, ou às vezes maltrapilho, sendo que às vezes tem condições de se tornar uma pessoa limpa, uma pessoa bem vestida. E às vezes não é porque eu sou humilde. Não, se alguém pensa dessa forma, está equivocado. Aí não é humildade. Aí não é humildade, aí é relaxamento. Então não tem importância nenhuma de você vestir uma roupa linda, uma roupa chique. Isso não vai tirar a sua humildade. Eu já vi até pessoas dizer que não vêm congregar aqui na Assembleia de Deus porque diz que aqui é a igreja dos ricos. Que absurdo, né? Que coisa absurda. A pessoa que fica olhando para a parte externa dos irmãos, não olha para o interior. Aquela pessoa que talvez ele ache que é uma pessoa vaidosa, que é uma pessoa arrogante, mas ele talvez nunca foi conversar com ele, nunca teve um relacionamento com ele, nenhum. E ele cria na sua mente uma concepção distorcida e perigosa, né? Que isso não provém de Deus, que aquela outra pessoa não é crente, até discriminando. Porque o irmão, às vezes, se eu tenho condições de usar um sapato novo, um sapato bom, um terno bom, que pecado tem nisso? Não tem pecado nenhum. Isso não vai tirar a minha humildade. Em hipótese nenhuma. Então nós vemos pessoas que às vezes têm uma visão distorcida nesse ponto, que causa prejuízo ao invés de criar, edificar e ter a unidade da igreja e da fé. Então nós vemos que não podemos confundir uma coisa com outra. Vamos agora, porque o tempo voa, né? Está passando rápido demais. Sobre a virtude, a segunda virtude. Para haver unidade é preciso mansidão. Vamos falar da mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados e a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Isso é maravilhoso, essa virtude é maravilhosa, né? Pessoas que têm assim aquele dom, uma pessoa mansa, né? E que sabe agir naquele momento e aquele problema é resolvido, né? Louvo a Deus. Eu sei que o nosso pastor não está aqui, mas ele vai me permitir eu falar um pouco sobre a pessoa dele, que é uma virtude que, graças a Deus, para a honra e glória de Jesus, ele tem essa. Às vezes, nesses quase 20 anos que nós trabalhamos juntos, já nos deparamos com assuntos difíceis, que às vezes a gente imagina o pastor vai agir dessa forma, mas ele vai com a mansidão, com aquele dom que Deus deu a ele, depois que resolve aquele problema que a gente fica, meu Deus, como aquele problema, quer dizer, isso é um dom de Deus, né, irmãos? Quer dizer, com aquele problema que se ele fosse agir na carne, não dava nada certo, mas com a mansidão, com essa virtude, aliás, eu falei dom, mas não é dom, é uma virtude. Essa virtude que Deus tem dado a ele, consegue conciliar aquele problema, aquele assunto, aquela situação, é resolvida de uma maneira maravilhosa. Então, eu falo isso porque a gente aprende
o apóstolo Paulo disse que nós temos que aprender uns dos outros. E eu tenho aprendido muito com o meu pastor, com o pastor Carlos, falando nesse ponto aqui da mansidão. Primeiro, mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, que maravilha, né? Gentileza, cortesia e paciência. Está escrito em 1 Coríntios 4, 21, 2 Coríntios 10, versículo 1 e 2. Também 2 Timóteo. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. É isso aqui, né? Que é interessante, a ausência de precipitação. A pessoa agir de maneira precipitada, fora do momento, da hora, e de maneira errada, às vezes causa prejuízo. Mas quem tem essa virtude de mansidão, ele não age com precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo diz. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. É isso que nós temos que nos espelhar, que nós temos que ter como exemplo, né, a humildade, a mansidão de Jesus. Grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Grandes exemplos. Esses duas personagens bíblicas, né? Jesus Cristo e Moisés, que para nós tem deixado grande exemplo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de um legislador. Entre outros aspectos, não revidar nem guardar o rancor quando foi atacado pessoalmente. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Jesus Cristo era caluniado, foi levado preso para depor perante as autoridades, com testemunhas falsas, forjaram falsos testemunhos, mas ele se manteve de maneira como mansidão perante aquela situação tão difícil, tão adversa. E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim temos o exemplo da mansidão diante dos mais difíceis circunstâncias. Terceiro, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Pessoas com essa virtude, eles são capacitados a perseverar na perseguição. Nesses
34, 35 anos que sirvo ao Senhor, que trabalho no Evangelho, porque desde quando aceitei a Cristo, logo fui chamado para a obra de Deus. E eu tenho visto, nesses anos, longos anos, pessoas que quando aceitaram Jesus, sofreram uma perseguição terrível. Como muitas irmãs ali em Umburana do Querer, lugar difícil, né? E aquelas que perseveraram, foram vitoriosas. Como a minha irmã, né? Ela enfrentou uma luta muito grande quando aceitou Jesus. Hoje, ela e o esposo servem o Senhor. A irmã Valnédia, né? Aceitou Jesus. O marido ameaçou até de matar. Ela teve que correr para casa, para a terra dela. Mas depois retornou. E com o tempo o marido também aceitou Jesus. Se ela tivesse desistido, tinha perdido a bênção. Nós vemos que muitos, durante esses anos, muitos que retrocederam, não resistiram à luta, não venceram. Mas aqueles que permaneceram na luta, e perseveraram, venceram. O nosso Deus é maravilhoso. Não revidam os maus tratos, né? São pessoas humildes que não revidam os maus tratos. Porque o desejo, nós como humanos, sempre o desejo é, se alguém faz o mal para nós, o desejo é de fazer também. Está errado, né? Está errado. Nós não podemos revidar. Porque quem faz isso, quem acaba revidando, Deus não age, né? Deus não age e aquela pessoa acaba se decepcionando ou até se dando mal. Quando a pessoa não revida e vai falar com Deus, né? Em oração, Deus que sabe de tudo. Então, deixar Deus agir é melhor. E ao invés de fazer o mal, procurar fazer o bem para aqueles que nos perseguem. Quarto, mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvesse a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria, né? O espírito de conflito, de contendas, desapareceria, em lugar de sentimento faccioso. Nós vemos que essa palavra facção ou faccioso significa parcial. Que a palavra faccioso vem de facção, que significa partido ou bando, partido político ou bando. Essa palavra facção significa isso. Então não pode existir na igreja o sentimento faccioso. Nós podemos ver que a Bíblia, ela nos recomenda a esse respeito. O apóstolo Tiago, ele diz lá no capítulo
3, a partir do versículo 13 por diante, se alguém tem um sentimento faccioso, essa sabedoria não provém do céu, não provém de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. Então não pode haver esse sentimento na igreja. O apóstolo Paulo, ele sofreu com a igreja de Corinto, porque estava havendo sentimentos facciosos, estava havendo facção na igreja de Corinto. Lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele expressa de uma maneira muito clara, quando ele diz: gostaria de escrever para vós como espirituais, falando com a igreja, mas vós não são espirituais, não sois espirituais, são carnais. Porque quando vocês dizem, olha o que estava vendo lá, quando vocês dizem, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, porventura não está havendo contenda, facções entre vocês? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Eu apenas plantei, quer dizer, Paulo apenas evangelizou e ganhou as almas para Jesus lá. Mas Apolo regou. Mas quem deu o crescimento foi Deus. Então, com estas palavras, o apóstolo quis dizer o seguinte: olha, eu evangelizei, ganhei vocês para Cristo, Apolo cuidou de vocês, regou, molhou as plantas, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então ele colocou Deus em primeiro lugar. Ainda diz, quem é Paulo? Quem sou eu? Quem é Apolo? Com isso o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte: vocês têm que focar unicamente em Cristo. Porque para muitos ali, estava dizendo, não, para mim só tem Paulo. Se Paulo tiver, eu vou para a igreja. Se ele não estiver pregando, eu não vou. Concepção totalmente errada. Quem estiver pregando aqui, seja o pastor, seja o presbítero, seja o evangelista, seja quem for, a palavra é de Deus, e Deus se responsabiliza pela sua palavra. A responsabilidade de Deus é pela palavra dele. E nós temos que saber que nenhum de nós temos o direito de dizer, bom é que fosse fulano. Está errado. Ninguém é bom. Bom é Deus. Eu sou o irmão Deusdete, o pastor é o pastor, o irmão Eliomar é o irmão Eliomar. Cada um Deus usa como Ele quer. E nós não podemos, de maneira nenhuma, criar grupos, facções na igreja. Aquele que pertencia, o grupo que pertencia a Apolo, não queria nem saber mais agora do grupo que pertencia a Paulo. Então nós vemos que o apóstolo Paulo foi necessário escrever repreendendo esse sentimento de facção que estava havendo na igreja. Nós vemos que Moisés também sofreu. Moisés foi escolhido juntamente com seu irmão Arão para cumprir a missão de tirar o povo de Deus, conduzir o povo de Deus no deserto. E nos diz a palavra do Senhor que em um dado momento
3 camaradas no meio daquela grande multidão decidiram tomar uma decisão. Datã, Abirão e Corá. E resolveram tomar uma decisão diabólica, maligna, facciosa. Criaram um grupo. E o pior de tudo, que eles, além de criar um grupo ali no meio do povo de Deus, da congregação, o foco deles era desqualificar Moisés e Arão, que estavam na direção do trabalho do Senhor. Que absurdo. Ferindo a reputação dos homens de Deus, colocando em xeque, colocando em dúvida a chamada de Deus na vida daqueles homens. E começaram a dizer, falando para o povo, pregando contra Moisés e contra Arão, tecendo todas as críticas. Isso é muito perigoso, quando alguém entra por esse caminho. Terrível, é perigoso. Tecendo críticas contra os homens de Deus, e dizendo, olha, esses homens aí não são homens de Deus, não. A congregação, a igreja é santa. Todo o povo é santo. Com isso eles queriam dizer o seguinte: o povo de Deus é santo e esses homens aí não valem nada. Esses homens aí não têm testemunho. E aquilo foi aumentando. Aquele veneno da contenda, aquilo foi aumentando, rendendo. Daí a pouco já tinha 250 homens ao lado de Datã, Abirão e Corá. E o negócio cada vez ficando pior. E Moisés, como homem de Deus, diante daquela situação, o que foi que ele fez? Moisés não foi querer tirar satisfação com aqueles homens. Moisés não foi criar polêmica com aqueles homens. O que foi que Moisés fez? Foi falar com Deus. Quando Moisés falou com Deus, Deus disse, eu estou vendo. Eu estou vendo o que eles estão fazendo. Convoca todo o povo. E Moisés convocou todo o povo. E se pôs diante daquele povo, diante de tanta humilhação. E disse para aquele povo, olha, se Deus está comigo, vocês rebeldes vão ser sepultados vivos. A terra vai se abrir, vocês vão descer de terra adentro, vocês vão descer, vão ser sepultados. E se isso não se cumprir agora, vocês podem todos dizer que eu não fui chamado por Deus, que eu não sou homem de Deus. E quando Moisés terminou de falar, a terra abriu. E aqueles rebeldes desceram vivos. E a terra fechou de novo, foram sepultados vivos. Pagaram com as suas próprias vidas. Porque eles estavam se levantando, criando esse grupo faccioso, ali no meio do povo de Deus, de maneira que Deus resolveu agir, porque a situação estava ficando de cada vez pior. Então nós vemos que temos que procurar cada dia viver na direção de Deus, vivendo
de maneira humilde para não cairmos nessa tentação de termos um sentimento faccioso em nossas vidas. Terceiro, para haver unidade é preciso, já vou encerrar porque a hora não nos permite mais, né, ir além, mas para encerrar, aqui diz, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Essa virtude é uma virtude maravilhosa, né? O horário não nos permite mais comentarmos sobre ela, mas vou dar uma rápida pincelada aqui para concluir. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Então, perseverança é isso. A pessoa ter capacidade de liberar perdão para os nossos ofensores. Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito, desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação, assim suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência. Porque nós sabemos que toda vida, como citei aqui desde o tempo de Moisés, tem problemas no meio do povo de Deus. E cada pessoa, cada cabeça é um mundo, cada um tem uma natureza diferente. E nós temos que ter essa virtude para suportarmos uns aos outros. Tem irmãos que ele não suporta a diferença, ele não aceita a diferença. E não é assim. A fé é uma só, né? A fé tem que ter unidade na fé. Se nós aqui, por exemplo, um falar uma língua aqui, pregar uma coisa e outro pregar outra lá, já não dá certo. Mas todos têm que ter uma só fé, ter uma unidade na fé, baseada na palavra de Deus. Por isso que não há contradição entre nós, porque tudo está baseado de acordo com a palavra de Deus. Mas tem crentes que tem uma natureza, tem um temperamento diferente, outros já tem outro. E tem pessoas que ele não aceita as diferenças. E aí é onde está, né? Aí é onde entra a natureza da carne, entra em ação. A pessoa age de maneira grosseira com o outro, porque não aceita as diferenças. Nós temos que aceitar as diferenças, temos que ter essa virtude, longanimidade, ser perseverantes. E vou ficar por aqui. Já está o horário aí, chegou no meu horário. E assim, quero agradecer, fazer uma oração final para encerrarmos esse trabalho de hoje. Grandioso Deus, meu eterno e bondoso Pai, te agradeço, Senhor, por mais esta rica oportunidade. Abençoa grandemente, ó Pai, cada um dos teus filhos, a tua igreja, meu Pai. Meu Deus, ajuda-nos a passar por esse deserto, por essa tempestade, para que brevemente, Senhor, nós estejamos aqui na tua casa, te louvando e te adorando, porque nós sabemos, ó Pai, que é o lugar que o crente anseia, nela é a tua casa. Ó Deus, mas estamos confiantes, meu Pai, que essa fase, esse momento difícil vai passar, porque sabemos, ó Deus eterno, que tudo está no teu controle. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.